Esse é um vídeo muito especial para mim, porque vai tratar de um livro que foi um marco aqui no Brasil, de um dos livros mais importantes da psicologia, na minha opinião, principalmente para quem usa ferramentas de assessment, que é As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1928. E aqui no Brasil eu tive o privilégio de publicar em 2014. Isso em razão do Bill Bonstetter, fundador da TTI, a empresa que eu represento no Brasil desde 2001, ser conhecido, próximo, amigo do filho do Marston, e isso trouxe esse privilégio para nós, e a gente conseguiu publicar, né, esse livro aqui no Brasil sob licença dos Estados Unidos. O Marston, ele teve 3 obras importantes. O livro, o medidor de pressão sistólica para o detetor de mentiras. Eu acho que às vezes tem um pouco de confusão de achar que o Marston criou o detetor de mentiras. Mas na verdade ele escreveu um livro chamado Detetor de Mentiras e desenvolveu o medidor de pressão sistólica que foi usado no detetor de mentiras. E o outro ponto foi a criação da Mulher Maravilha, da hoje chamada DC Comics. Tinha um outro nome na época, se não me engano era All American, alguma coisa. E quando foram chamar ele para fazer um super-herói, na época, dizem que foi talvez por influência da esposa, mas ele era um cara defensor das mulheres. Ele era casado com 2 mulheres, a Elizabeth e a Olive, sendo que a Elizabeth deu o nome da sua filha de Olive, cada uma teve 2 filhos, uma teve 2 meninos, outra teve um menino e uma menina, e a menina teve o nome de Olive. Então isso mostra que a relação entre eles era muito boa. E elas viveram juntas até morrerem. Uma passou de 80 anos, se não me engano, mas depois que o Marston faleceu, elas continuaram morando juntas, se davam bem. E o Marston, ele era bem polêmico, não só em razão disso, porque se a gente pensar em 1900 e pouco, né, casado com 2 mulheres, vivendo bem, feliz, ele também dizia que o mundo seria melhor se liderado pelas mulheres. Essa era uma outra afirmação polêmica. Ele também no livro, ele não fala muito bem de psicólogos, depois eu vou ler um trecho aqui para vocês. E a Mulher Maravilha, por que ele fez uma mulher e não um homem? Já tinha o Batman, Lanterna Verde, o Super-Homem, e estava na hora de uma mulher. Então ele criou a Mulher Maravilha, que no início se chamava Suprema, uma amazona, e depois mudou para a Mulher Maravilha, Wonder Woman, que parece que era mais fácil, mais popular, mais simples. E qual era a arma da Mulher Maravilha? Era o laço da verdade, que tem a ver com o trabalho dele com um detetor de mentiras e que ele tinha pesquisas que diziam que a mulher mentia menos que o homem. E a Mulher Maravilha, ela tinha que vencer os seus oponentes não pela força dos seus braços, porque para ele a mulher tinha que conquistar o mundo sendo mulher e não imitando os homens. Enfim, é uma história bem interessante, bem rica, bem cheia de detalhes. O processo da criação da Mulher Maravilha, né, do laço, da pulseira de uma das mulheres, da Mulher Maravilha, que era da mulher dele. Bem interessante. Então essas são as 3 primeiras principais obras do Marston. O Marston, ele se formou em psicologia em 1915, em advocacia em 1918 e fez um PhD em psicologia tudo por Harvard em 1921. Algumas pessoas acabam diz que a ferramenta que veio de Harvard ou de Harvard, isso eu já até vi, né, em redes sociais, mas diz que não tem nada a ver com Harvard. Marston foi aluno de Harvard, ele deu aula em outras faculdades, tá? Então só para clarear algumas coisas com relação a essa história. O que mais? Marston, ele morreu, só por curiosidade, ele morreu com 53 anos, morreu novo, e vítima de câncer de pele. Bom, esse livro, o que faz ele tão importante? Um livro que para alguns é um precursor da psicologia positiva por tratar de pessoas normais e não anormais, quando na época se queria tratar muito ou queria muita produção relativa a pessoas doentes e anormais. É a metodologia DISC. Então esse livro é a base conceitual das ferramentas de análise comportamental DISC. Antes de eu falar um pouco do que é a metodologia DISC, eu quero fazer alguns agradecimentos.
O primeiro, alguns, né? Não necessariamente da ordem, eu vou falar aleatoriamente. Primeiro, agradecer a Fox Comunicação e o Rony, que fez essa capa, que ficou maravilhosa, né? Toda a equipe que fez a revisão e tradução, o Mauro, a Renata, fizeram um excelente trabalho, né? Agradecer o Rick Bowers, que foi o presidente da TTI, que facilitou todo esse processo, e o Bill Bondstetter, que foi com quem eu assinei o contrato para trazer esse livro para o Brasil, permitindo para que esse livro tivesse pela primeira vez em português no mundo. Tá? Então, só um parênteses para fazer jus a pessoas que foram muito importantes para que esse livro tivesse aqui no mercado brasileiro. Bom, o que a metodologia diz? Que é uma metodologia de análise comportamental que tem os 4 fatores: D de dominância, I de influência, S de estabilidade, C de conformidade, que vai ver se a pessoa vê de maneira um mundo mais antagônico, mais favorável. Por exemplo, a dominância. A dominância vê o mundo de maneira antagônico, a pessoa dominante, o fator dominância, antagônico, mas se vê capaz de ser um agente de mudança nesse mundo. A pessoa de alta influência também vê um mundo, a pessoa de alta influência, de alta dominância, vê o mundo de maneira antagônica, desfavorável, assim como a pessoa de alta conformidade. A diferença é que a pessoa de alta conformidade se conforma ao mundo. A pessoa de alta influência e de alta estabilidade, elas veem o mundo de maneira favorável, sendo que a influência influencia e a pessoa do S da submissão se torna submisso. Um detalhe só que para o Marston, submissão é algo bom, né, para o ponto de vista que ele traz, no sentido de que se eu estou submisso à influência de alguém é porque eu quero, estou feliz e estou com vontade de fazer aquilo, né, que está sendo pedido. Diferente um pouco da conotação que a gente tem hoje em dia da palavra submissão. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos interessantes do livro, tá? As emoções das pessoas normais. Um primeiro ponto para esse livro importante é o seguinte: ele não é uma extensão de apostila de treinamento. Então, cuidado para não se frustrar. Esse livro ele não está organizado para ser usado de uma maneira simples e fácil para quem fez trabalho de seleção, desenvolvimento, coaching, com a metodologia DISC. Lembrando, o livro saiu muito antes de existir uma ferramenta de análise comportamental baseado na metodologia DISC. O Marston, ele não desenvolveu nenhuma ferramenta, nenhum questionário, nada. Ele só escreveu o livro. Isso é muito importante frisar. Tem autores que desenvolveram o questionário, o instrumento. O Marston não. Tá? Então ele só fez o livro, os instrumentos vieram depois. Tanto que ninguém paga direitos autorais para o Marston por desenvolver uma ferramenta com base na metodologia dele. Tá? Muito menos para Harvard. Tá? Bom, então vamos lá. O primeiro trecho que eu vou ler para vocês é justamente o que ele fala a respeito da psicologia. Na página 25, ele diz o seguinte: a psicologia, hoje, é como a Europa na Idade Média, disputada por barões feudais que pouco têm em comum, exceto a aceitação tácita da regra de que os despojos devem ser tomados sempre que possível, não importa como. Então essa é uma afirmação interessante que ele fala de psicólogos, né? Um outro ponto, por mais que ele não tenha desenvolvido, aqui agora eu vou falar da página 45, por mais que ele não tenha desenvolvido um instrumento, e o instrumento normalmente tem 2 gráficos base, né, pode ter algumas variações conforme a empresa que desenvolve a metodologia, mas a base é, você tem um natural e um adaptado, ou um estrutural e um situacional. E no livro ele fala, na página 45, o título é Provas da Consciência. Aí ele fala, por exemplo, quanto mais consciente, mais lenta a reação. Isso aqui é direitinho o perfil adaptado do DISC. Né? Então, se, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, o sucesso vem quando a gente faz as coisas naturalmente e o nosso desenvolvimento vem quando amanhã a gente é mais do que é hoje. E para a gente aprender aquilo que a gente não sabe, a gente tem que trazer para a consciência. Isso nos torna mais devagar. Por isso que quando você vai aprender um esporte ou um instrumento que você não tem talento, não tem jeito, demora, você fica lento. Tá? Então ele diz aqui, quanto mais consciente, mais lenta a reação. Ou seja, quanto mais natural você tiver naquilo que você está fazendo, mais reflexo da tua natureza for o que você faz, mais natural, mais rápido você é, mais, como é que eu posso falar, natural e espontâneo. Depois ele fala, 2, quanto mais consciência acompanha a resposta, mais tempo ela persiste
depois de removido o estímulo. Então, se uma pessoa é estimulada a fazer algo que não é da natureza dela, ela demora um pouco mais do que o normal para voltar para a natureza dela. Diferente quando aquilo é da natureza da pessoa. Ela faz e volta com rapidez. O que mais? Quanto mais consciente é a resposta, menos seu ritmo corresponde ao ritmo do estímulo. Esse é outro ponto muito legal. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo música com alguém que é muito talentoso em música e eu não sou, né? Quanto mais eu tiver que pensar, mais vai haver uma diferença entre a minha resposta e a resposta desse professor, que seria natural. Ou, por exemplo, no esporte, eu aprender um esporte com alguém que é muito talentoso, a minha resposta vai ser devagar em relação de quem está me ensinando, se porventura for uma pessoa talentosa. Outro, quanto mais consciente é a resposta, menos sua intensidade corresponde à intensidade do estímulo. Né? Então, se alguém diz para mim fazer algo que não é da minha natureza, dificilmente eu vou conseguir atender à intensidade do estímulo. Então, tem alguns pontos aqui muito interessantes, né, no livro, né, são 5, 6, 7, 8, por exemplo, o 8º. Quanto mais consciente é a resposta, mais facilmente ela pode ser inibida. Então, se você está numa reunião não sendo natural, estando com o teu perfil estando se adaptando, mais facilmente você vai ser inibido e vai perder o rebolado e vai ficar sem graça ou vai voltar para o seu natural. Tá? Então dá para fazer muito trabalho interessante com esse livro aqui. 9, 10... É isso aí, são 10 dicas que dá para... São 10 páginas ou tópicos que ele coloca com relação... E dá para fazer uma ponte... Isso aqui é muito legal para desenvolvimento de pessoas. Esse livro aqui, esse é um livro que ele não é muito fácil de ler. Não é muito agradável, talvez, para quem faz um curso de DISC. Por exemplo, a primeira página, a primeira vez que o livro cita DISC, DISC é na 114. Então você lê 114 páginas entendendo o processo do Marston, de como ele chegou a isso, como ele chegou nos fatores, que é bem interessante, né, para na página 114 ele falar pela primeira vez. Então é um livro que você meio que coleta pérolas, controlando a sua expectativa, para que isso não seja uma extensão de uma apostila de treinamento. Tá? Na página 139, ele fala algo bem interessante, por exemplo, de crianças dominantes que gostam de brincar de pega-pega. Né? Mas tem duas condições para essa criança brincar de pega-pega. A primeira é a seguinte, a outra criança tem que correr. E a segunda é, não pode correr menos do que você, do que a criança dominante. Né? Então, isso, por exemplo, quando você está num embate com uma pessoa na empresa, na vida, outra pessoa muito dominante, ou você corre mais ou você não corre. Ou seja, ou você fala mais alto, intimida outra pessoa, ou você fica quieto, porque aí outra pessoa não vai querer brincar. Então essa é uma análise bem bacana, bem legal e dá para fazer uma conexão com o dia a dia com facilidade. Um outro ponto que eu achei muito interessante no livro, na página 175, é que ele fala: a emoção da conformidade ao volume encontra seu maior grau de prazer e expressão mais sutil na chamada atitude estética. E o bacana, né, quando ele fala, ele conecta a conformidade à atitude estética. Né? E o interessante é que a gente trabalha na TTI com um instrumento que tem de atitudes, que é do Sprenger, né? Que lá fala de atitudes, motivações e valores. E normalmente é comum você ver as pessoas estéticas, elas são mais independentes, elas fazem o que elas têm vontade, estou com vontade de fazer, eu faço, quero experimentar, eu experimento. A estética é o fator, a atitude estética dos artistas, né, da música, da pintura, da dramaturgia, é dos artistas. Fotografia, arquitetura, várias coisas. Agora, é interessante porque às vezes a gente pensa, poxa, a pessoa estética, ela tá com vontade de fazer, ela faz. E é muito comum você ver, por exemplo, bailarinos, bailarinas, podem ser comportamentalmente muito ousados, corajosos, criativos. Mas para ser um grande bailarino, dançarina, essa pessoa precisa entrar em conformidade com a música, com o tom, com o ritmo. A princípio me parece uma contradição isso, né? Mas é muito interessante quando você entende, para a pessoa realmente brilhar na área estética, ela tem que se conformar por exemplo, se for na música, ao estilo daquela música. Se for dançar, por exemplo, ou for cantar. Então é um ponto de vista muito bacana, né? E aí você fica pensando, né, poxa, mesmo as pessoas mais agressivas, mais ousadas,
na área artística, que podem ter no seu perfil comportamental uma baixa conformidade, para serem excelentes na arte, precisam estar conformes à arte que escolheram. Então isso é bem interessante isso aqui. Um outro ponto, vamos lá. Sobre, de novo, ele não fala de gráfico, de perfil, mas dá para a gente fazer conexões muito interessantes, como essa aqui, por exemplo, com mudança. Ele fala na página 340. Quando adaptar as atividades orgânicas vitais ao ambiente se torna a principal finalidade da existência, começa de fato a destruição do organismo. O único animal completamente adaptado ao seu ambiente é um animal morto. Então aqui a gente podia explorar muito essa questão do até que ponto a gente deve se adaptar, porque se a gente se adaptar demais a ponto de não ser quem a gente é, pelo que está aqui a gente morre. E eu acho que acontece muito com muitas pessoas, pelo menos aqui, ó. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso, daí a gente usar a adaptação como algo positivo, que nos faz crescer, aprender aquilo que não é natural para nós, entendendo qual o limite que aí começa a fazer mal. Né? E voltando um pouco ao que eu falei anteriormente, o nosso sucesso vem da gente fazer as coisas naturalmente, vem da nosso alinhamento e nossa congruência com a nossa identidade, com a nossa vocação. Agora, se amanhã eu aprendo algo a mais, eu posso lapidar o meu diamante, lapidar quem eu sou, acrescentar habilidades que não são naturais, me tornando uma pessoa mais completa. E quanto mais eu aprender aquilo que não é natural para mim, também aumenta muito a minha probabilidade de sobrevivência, seja em relacionamentos, na carreira, aonde for. Tem um livro do Al Siebert, muito interessante, que fala sobre isso. Na página 363, sobre ser normal. A doutrina que define o comportamento normal a partir do comportamento observável mais frequente do grupo, na realidade significa que o grau de conformidade às coisas que uma pessoa manifesta é a medida de sua normalidade. Doutrina espantosa essa. Segundo seus parâmetros, você é normal em proporção a quanto de si mesmo está disposto a ceder ou considerar anormal, a fim de obter mais coisas. Então, mais ou menos a ideia que ele traz nessa parte do livro é o seguinte, que um dos maiores problemas da sociedade, né, é você comparar todo mundo a um mesmo padrão normal, quando todo mundo é normal em si. Obviamente que ele está falando de pessoas de emoções normais. Neste contexto, todo mundo é normal em si. E se você pega uma referência e tenta encaixar todo mundo, provavelmente você vai gerar um monte de pessoa frustrada, um monte de pessoas com problemas de inadequação ou de achar que tem alguma coisa errada, porque ela está tendo que ser quem não é, e quando a gente é quem não é, principalmente quando não entende o motivo ou não tem benefícios, né? Porque às vezes a gente pode se adaptar a ser quem a gente não é. Mas se não tiver benefícios, razões e explicações, a pessoa provavelmente vai sentir desconforto e estresse. O que mais? Vamos ver aqui, está acabando aqui as minhas observações. Alguns pontos que eu achei interessante compartilhar com vocês. Esse aqui é muito bacana. Né? Página 367. Pois, no lugar da conflituosa relação reversa da felicidade adaptada ao sucesso, que nos dias de hoje parcialmente frustra a ambos, o sucesso tem que ser adaptado à felicidade. Isso aqui é muito legal, é muito bonito. Então, esse é um livro, como eu falei assim, de repente ele não vai estar organizadinho como uma apostila de treinamento, de formação de analista DISC, mas ele tem umas sacadas e uns pensamentos aqui que vão muito além da metodologia, que são muito ricos, que nem esse aqui, né? É o sucesso que tem que ser adaptado à felicidade e não o contrário. A gente não tem que adaptar a nossa felicidade ao sucesso. É o sucesso que tem que se adaptar à nossa felicidade. Esse é o ponto de vista que ele traz. Né? E um último ponto aqui, né, eu lembro uma vez, eu já escutei algumas vezes, por exemplo, que diz que teve influência de Jung, que o Marston teve influência de Jung. Eu vou finalizar com esse comentário. Uma vez eu tive o privilégio das poucas conversas que eu tive com o Bill Bondstatter, uma das maiores autoridades no mundo em metodologia DISC, em ferramentas de assessment. Eu perguntei para ele, Bill, o DISC, ele teve origem, teve alguma relação com o Jung? O Marston usou o trabalho de Jung para fazer o DISC? E ele falou para mim, trouxe uma resposta que eu achei de uma pessoa muito madura, vivida. Ele falou assim, olha, Alexandre,
Nunca vi nada. Nunca vi nada que correlacionasse o trabalho do Marston à obra de Jung. Então, o mais seguro para quem for trabalhar com metodologia não fala que veio de Jung, não fala de PNL, não fala de física quântica, não mistura com inteligência emocional. Diz que é William Moulton Marston, ok? A única citação que o Marston faz, ele tem várias páginas de citação no final do livro, ou seja, ele não economizou citação. Tá? A única citação que ele faz a Jung, aqui nesse livro, é sobre quando ele menciona o teste do medo. É o único momento que ele fala do Jung no livro dele. Então, DISC, metodologia DISC, ferramenta de assessment DISC, ou de avaliação, eu não gosto de falar avaliação, por mais que a gente use assessment em inglês, de análise comportamental DISC, é do William Moulton Marston, né, autor desse lindo livro, aqui, né, publicado no Brasil pela primeira vez em 2014, né, que é uma fonte para quem quer realmente, eu penso assim, sabe, as pessoas, primeiro que não é muito comum você ter programas de formação realmente completos, né? Hoje em dia você tem cursos, às vezes, muito rápidos, dando certificado em DISC. Para você usar bem o DISC, primeiro você tem que saber bem o que está dentro da caixinha, o que ele mede, tá? E principalmente o que ele não mede. Tá? Esse livro é muito bacana para quem quer se diferenciar, né, nessa metodologia extremamente rica, extremamente valiosa, talvez, né, a mais utilizada no mundo. Eu digo talvez porque há uma certa polêmica entre DISC e MBTI, há interesses econômicos no meio também de outras ferramentas, mas eu acho que talvez seja o DISC, ou é uma das mais utilizadas com certeza, pelo grande número de fornecedores e ferramentas que não dizem que é DISC, mas no fundo tem a base da metodologia do Marston. Então esse é um livro muito, muito rico para quem quer se diferenciar. Só lembra da dica que eu dei agora há pouco, tá? A primeira vez que ele fala de DISC é na página 114, então controla um pouco a ansiedade e entenda que isso não é uma apostila de treinamento, mas vai trazer pérolas valiosíssimas para você, para sua prática no dia a dia. Espero que tenha gostado. Um grande abraço.